Eu queria evitar a expressão familiar, mas eu vou dizer, meu caro irmão Camilo Santana. Vejam bem, a política é um lugar da gente servir e eu me compenetro todo dia disso, porque tentações são muitas, para a gente se aproveitar dela para se servir a si próprio, perdoe a redundância. Esse exercício é um exercício que a gente tem que fazer sempre, todos nós que estamos na vida pública. A política é um lugar de servir. E não importa coisas que são da natureza humana, que, por exemplo, é vaidade. Quem não tem vaidade também nem se mexe, porque a gente tem vaidade, a gente deseja respeito, a gente deseja que os filhos da gente se orgulhem da gente. Mas eu juro na cruz de Deus por tudo que é mais sagrado. Quando eu procurei o Camilo para ser o governador, não era para ser capacho meu. Esse é o primeiro caminho de uma briga. Quando eu procurei o Camilo para ser governador do Estado, eu procurei para ele ser governador do Estado melhor do que eu. Sempre foi o meu desejo. E digo aqui, sem nenhum problema de vaidade, o Camilo é hoje a maior liderança do Estado do Ceará. E eu me orgulho disso. Porque, no fundo, se eu não tivesse dado a oportunidade, o talento é o dele, os cearenses não tinham conhecido. Como a confusão no PDT foi uma confusão que ficou caracterizada, a meu juízo, quem se disse a justiça, que houve uma notória perseguição, porque nós sempre fomos maioria, e em detrimento de uma maioria se fez uma decisão para ficar com a minoria, isso a meu juízo. Então, nós estamos entrando, os deputados estão entrando na justiça, e é mais um motivo para a gente, daqui a pouco, também fazer outro evento, trazer os deputados estaduais, trazer os deputados federais. Passa a liderança para o Cid Gomes, porque, evidentemente, eu prefiro ficar junto com ele, como vice-líder dele, para aprender com ele o que eu já aprendo aqui. Agora, eu não posso fazer isso. Hoje estou como líder do governo Lula, assim como o exemplar José Guimarães na Câmara, eu estou no Senado, porque o Jacques Wagner está em viagem, mas eu sou o vice-líder prazerosamente do governo Lula, e tenho orgulho de falar que se o Brasil não sabe, Ceará fique sabendo, o Cid sabe, aqui muitos sabem, se o país ficou livre daquela praga do inferno, isso deve ao Cajuru, porque só teve CPI da Covid por causa do Cajuru, e o Cid sabe disso. Porque eu entrei na justiça com uma ação, porque a CPI estava engavetada, o Alessandro entrou junto comigo, e nós conseguimos, com o ministro Barroso, colocar a CPI que salvou parte do Brasil. Não fosse a CPI, morreriam mais de 1 milhão de pessoas, e essa praga poderia ter continuado. Então, modéstia à parte, eu tenho isso como troféu e não vou esquecer. Eu tenho uma responsabilidade enorme. Eu fui convocado pelo presidente Lula para cumprir uma missão que talvez seja a missão mais importante da minha vida: ajudar a reconstruir a educação desse país. Porque nenhum país, nenhum estado, nenhum município cresce com justiça social, com oportunidade, sem investir na educação do seu povo. Veja o tamanho do desafio, mas estamos lá agarrados com o problema. Nós temos um compromisso com o país, com o Brasil, liderado hoje pelo presidente Lula, que foi o maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi o presidente que olhou para os pobres, para o Nordeste brasileiro, que deu a oportunidade de um filho de um trabalhador ir para a universidade, virar doutor, virar médico, virar advogado. Na democracia é o povo que manda. E o presidente Lula salvou a democracia brasileira, salvou a nossa democracia com a sua eleição. E que dupla, Isolda e Camilo Santana. A educação brasileira já tomou outro rumo. A única proposta do governo anterior era o homeschooling, é tirar a criança da escola. Uma coisa atrasada, que nasceu nos Estados Unidos por orientação racista. Nós queremos, são todas as crianças na escola, desde a creche, o ensino infantil, a alfabetização na idade certa, a escola de tempo integral, o ensino técnico e tecnológico, Camilo Santana, que você tanto trabalha, vai aumentar a produtividade, vai fazer a economia crescer.